Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Olá. Já vamos dar um bem-vindo a todos vocês. Podcast, feedback, Like Us Training, está começando. Toda quinta-feira gravação ao vivo aqui para a galera do YouTube. Um salve a todos vocês. E, obviamente, a gente também manda este áudio, este arquivo para a galera do iTunes, do Google Podcast, que é o nosso fiel, né? Deezer, Spreaker, Spotify. Um alô a todos vocês. Eduardo Ross atropelando como sempre, o que está né? falando, como sempre. Eduardo Ross está aqui retorninho aí comigo. Eu sou o DA, sejam bem-vindos a mais um Feedback Like Us Training. Como é que passou a semana, meu querido Eduardo Ross? Semana deu uma quebrada no frio, né? Um pouco mais confortável pra gente aí. Peraí, jovem. Quebrou frio em São Paulo, né? Quem tá em Natal, por exemplo, quem está no Rio Grande do Sul, por exemplo, deve ter tido um frio muito pior que o nosso. Tem a minha mais doce inveja, quem tá lá, né? Lá pra terra boa, abençoada. Um beijo pra todo mundo de lá. Tá maravilha, cara. A gente conseguiu dar uma saída a mais, voltar um pouco mais à socialização, né? Aquela coisa... Agora com o lance da vacina, tudo, né? Que a gente tá vivendo cada vez uma coisa mais no... Que nem canil, né? Você, tipo, quando você é mordido por um cachorro, peraí, ele tá vacinado? Tá vacinado? Então, quem sabe, uma hora dessa o Tinder vai virar isso também, né? Tô vacinado, fica tranquila. E então, vamos lembrar que vem de encontro o mês de agosto. O mês de agosto é o mês do cachorro louco. É o mês do cachorro louco. É chamado porque a maioria das mulheres estão no cio nessa época. Ah, é? É tipo isso. Achava que esse cio aí era todo mês. Não, e o mês das noivas, que é maio, é por causa do ciclo lunar fértil, né? Entendi. Fértil. Então, vamos ficar esperto que as mulheres estão voltando aí para você, o cara que não está conseguindo pegar muita mulher ultimamente, mas se tá ligado aqui no Feedback Like Us Training, tá ligado em como você pode fazer, a partir dos exemplos das outras pessoas, o seu exemplo, o que fazer e o que não fazer, porque muitas das situações que a gente recebe aqui, começa a olhar e fala, puta, já passei por isso. Ah, sim. Aí, por isso que a gente faz, né? Perfeitamente. Já tá ali no perguntas@likeustraining.com.br. Pode mandar um e-mail, né? Já passei por isso também. Telegram, já passei por isso. Ou seja, a gente começa a trazer para cá não só as perguntas e as dúvidas das pessoas, dos nossos extraordinários e extraordinárias que também estão mandando perguntas. A gente também está pegando situações do universo, do mundo, da sociedade que a gente pode usar de exemplo. E falando de universo também, DA, é curioso. A gente podia depois fazer um levantamento aí, você que está com o Google aí mais na cara também, para ver qual que era essa coisa da fertilidade em relação a maio e agosto, que deve ser alguma coisa mais astrológica, mais lunar, mais aquela coisa que a gente tem cultural, que eu acho que embasamento científico esse aí, porque meio que me deu uma confundida com isso, né? Porque a gente pega e ensina nos nossos programas, nossos treinamentos, que sim, todo mês ela tem um período fértil dela e a gente consegue identificar pela linguagem corporal dela. Se eu jogar no Google, simples, mês do cachorro louco, a origem e popularização da lenda sobre agosto ser o mês do cachorro louco aconteceu a partir da observação sobre o aumento de cadeias no cio. Aliás, cadelas no cio, o que causaria um comportamento mais raivoso dos machos, causando brigas entre os animais e, consequentemente, fazendo a raiva se espalhasse entre eles. É mesmo, que coisa doida, né? É o mês do cachorro louco. É o mês do cachorro louco. Achava que era coisa de faculdade isso, né? Não. Mas, de novo, é lenda, né? É lenda. Então, sim. Mas lógico. também o ciclo o canino é bem diferente do de seres humanos também, então deve ter alguma coisa aí, mas é lenda, é observação, enfim, aquela coisa toda, né? E vamos começar esse feedback, primeiro do mês de agosto. 1º de agosto, mês de linguagem corporal, né? Linguagem corporal, todo domingo a gente está soltando, do mês de agosto a gente vai soltar o tema linguagem corporal
seja ele para o trabalho, seja ele para o amor, seja ele para a família, e os tipos de linguagem corporal que você deve e que você não deve fazer. Esse domingo vai sair uma quente, né? Quem quer mais sucesso, trabalho, mais né? dinheiro, cara, Perfeito. quem quer ouvir aquele sim na vida, né? Não só para o encontro, mas para uma oportunidade melhor, um estilo de vida melhor, né, Bel? Com certeza, até porque muitas pessoas chegam no nosso navio, né, o navio do Like Us Training, e já chegam perguntando como eu faço para pegar a mulher, como eu faço para manter a mulher, aquelas coisas paliativas. E quando ele consegue perceber que o Like Us Training é mais do que isso, vai começar a perceber que não é só... Até o pegar mulher é mais do que simplesmente como eu faço para pegar mulher. Sim. Tudo bem, quiser eu escrevo uma Bíblia agora, a gente vai lá e, mas não é bem assim, né? Com certeza. Vamos começar o nosso feedback Like Us Training. Vamos com as gravação... perguntas quentinhas e cabeludas. Galera, quentes. que manda pro perguntas@likeustraining.com.br, é ali que a gente dá prioridade, né, pra galera aí que manda pergunta aí pelo e-mail. Satisfeitíssimos aí, muito obrigado pela galera que tá compartilhando, que tá espalhando esse amor aí, né, que a gente sempre pede que compartilhe para manter, né, esse programa gratuito, para a gente continuar passando as melhores dicas para você se dar bem, não só na vida romântica, mas na vida em geral, certo? Com certeza. Vamos começar com as perguntas. São 3 cabeludas, como diz o nosso querido Edward Ross, mas são perguntas da nossa vida, do nosso dia a dia. Vem com a gente. Primeira perguntinha do Extraordinário, que começou assim. DA e Edward. Namoro uma garota há 7 meses. Ela tem uma filha, só que eu estou tendo problemas no relacionamento atualmente com ela, pois ninguém consegue nunca olhar a filha dela para a gente poder sair um pouco. Moramos em cidades diferentes e só a vejo aos finais de semana, que se resumem a ficar em casa cuidando da menina, e quando ela finalmente dorme, a garota no caso, a minha namorada só quer saber de dormir também. Algumas vezes conseguimos dar uns pegas durante o dia, mas está se tornando, infelizmente, cada vez mais escasso essas situações. Tento falar com ela sobre o assunto, mas me sinto como se estivesse implorando por algo que deveria partir dela, sendo que viajo 80 quilômetros todo fim de semana só para vê-la. O que fazer para tentar melhorar a situação? Perguntou o extraordinário Passado com o passado. Passado com o passado. Passado com o passado. É uma cabeluda, né? É aquilo que a gente sempre fala de como, né, as dúvidas, os problemas e, né, de que os outros passam são muitas vezes mais comuns do que a gente pensa, né? Posso só fazer uma correção antes de você continuar? Vai lá. Eu errei o nickname dele. Tá. O Passado com o Passado é o segundo. É o próximo. Eu fiz uma confusão aqui com a ordem aí. Com a ordem. Na verdade, esse é o nosso querido Passageiro do Futuro. Entendi porque confundiu também. O passado, já falamos, né? com o passado porque ele vai viver um problema também relacionado com filho, à história, com né? filho, mas aí é filho dele, com a ex. Já a gente fala dele. Por enquanto a gente vai falar do Passageiro do Futuro, porque ele tem algumas situações na escrita dele, e eu analiso, o Edward analisa através da escrita, porque é essa forma como chegou porque a notícia, é o jeito, né, que ele conta a história, já vai falar muito mais do que às vezes ele até queira dar a entender. Mas vamos lá, eu acho que ficou meio pesado ele falar que deveria partir dela. Também acho. Acho que no final ali, eu ainda vou olhar mais um pouquinho do texto dele aqui com mais calma, só que assim, o deveria partir dela já mostra reatividade, já mostra... Já mostra uma falta de atitude e liderança por parte do Passageiro do Futuro. Perfeito. Antes da opinião dele, do que ela devia tomar uma postura, eu acho que é importante a gente ressaltar, porque que nem eu estava falando, é um problema que muitos passam. Você vai chegando ali nos 28, 30, alguma coisa assim,
e você vai perceber que muitas das garotas dos quais você está saindo, que você está dando match no Tinder, que você está conhecendo aqui e ali, cada vez um maior número vai ter filhos, ou um filho, ou dois, enfim, aquela coisa, né? Então, uma dificuldade que eu acho que muitos passam, como é que a gente consegue situar e encaixar isso aí? A gente fez um feedback, como, porra, a gente tem que pegar todas as situações e colocar como se elas nos favorecessem. E ela ter filho, pô, DA, favorece, não favorece a gente? Para e pensa um pouco assim que, pô, com certeza não vai ser uma mina que vai ficar no pé dele. Com certeza vai ser uma mina que tem mais o que fazer do que ficar Já perseguindo não parece que ele. ela tá no pé dele. Exato. Isso, Não, mas esse é o fundamento de já ter uma mulher com filhos. Porque se ela tem filhos e ainda fica te perseguindo, abandonando o filho, aí já é uma bandeira vermelha aí, gigante. Então o comportamento da mina não tá errado. Ela tem uma prioridade. A prioridade, com certeza, é criar essa criança, né, cara? Eu acho que esse é o ponto primordial dessa pergunta do nosso extraordinário, o passageiro do futuro. O primeiro de tudo a prioridade vai ser a filha dela, não tem nem o que dizer. Sim. E mesmo que a idade dela já não seja a idade, vamos dizer assim, de uma criança, já seja uma adolescente, não importa. Enquanto ela... Vai dar trabalho, né? Enquanto a criança, enquanto a filha, sei lá, viver sob o teto da mãe e se tiverem uma ligação muito forte... Esquece, cara. Primeiro de tudo, esquece o verbo competir. Exato. Né? Mas aí que eu quero entrar, DA. Porque quando a gente entra na dinâmica, ela tem um filho, e é o que acabei de falar, se você tá competindo, é uma bandeira vermelha sua, né? Se ela tá largando, negligenciando a criança para dar atenção para você, é uma bandeira vermelha dela. Então, ela tá agindo completamente de acordo. E não vamos parar para esquecer que se ele tá saindo há 7 meses com a garota, e a criança não tem 7 meses. Aliás, se a criança tem 7 meses de idade, é porque ele começou a sair com a mina que estava ali para explodir. Então, ele já entrou nessa situação sabendo disso. E vamos incluir uma outra questão aí, que é muito importante. Eles não moram na mesma cidade. Ou seja, isso aí. Eles já não estão no mesmo bairro, já não estão mais na mesma cidade, já não estão próximos. Se liga, passa um pouco do óbvio. Pensa o que acaba sendo o investimento que ele coloca nesse relacionamento, sabe? Ele investe todo fim de semana, ele tem que gastar um tanque de gasolina para ir e voltar e dar um rolê com ela. Brother, eu vou colocar mais uma situação aqui que eu já estou percebendo o quanto ele e o extraordinário passageiro do futuro, aqui a gente não passa a mão na cabeça. Não é para passar a mão na cabeça, não. A gente tenta manter a sua cabeça erguida. Sim. Vamos lá. Muita preguiça quando fala que meus fins de semana com ela se resumem a ficar em casa cuidando da garota e quando tem uma brecha ela quer dormir. Então, cabe nesse caso ao nosso querido passageiro do futuro criar situações a qual não entre nesse tipo de monotonia. Tomar atitude para isso. Você quer uma situação muito simples e é uma que essa aí vai encaixar na vida de qualquer um. Eu nem sei por que esse dilema tem que existir. Basta ele liberar ali 40, 50, pelo jeito é uma cidade pequena no interior do Brasil, fica mais barato e mais fácil ainda dele arrumar uma babá para ficar de olho numa sexta-noite, num sábado à noite, para você sair com a mãe. E a babá toma conta da criança. Uma solução que vai fazer que nem mágica. E fora isso, buscar programas com a criança quando estiver lá. Então, exatamente. E vamos família, não é uma questão de em família, mas é uma questão de você agregar Exato. todas o que você falou as pessoas. Agora, olha a genialidade do que você falou. Para e pensa que se você passar o dia no parque correndo com a criança, fazendo ela correr atrás de uma bola, você já vai voltar para casa com a criança desmaiada, né? Que não importa se você segurar ela pelo tornozelo, ela não vai acordar. Você vai botar a criança para dormir e você tem a night inteira para curtir com a mãe. Ah, ele falou, a mãe só quer saber de dormir. Bom, se a criança é pequena, acorda de madrugada, sabe? Todo mundo sabe que, uma mãe solteira que tem que trabalhar, tem que sustentar, tem que cuidar de uma criança, não é mole não, mano. Então, o fato dela querer recuperar o sono dela quando ela tem tempo livre é completamente compreensível. Agora, peraí,
eu não quero também ficar passando a mão na cabeça da mina, porque também é capaz que a mina seja um pouquinho mais preguiçosa, um pouquinho mais tal. Mas espera aí, voltamos ao primeiro ponto que você mencionou, a atitude do cara, a liderança do cara. É sempre a nossa obrigação. Cara, eu já tive aluno chegar e reclamar de mim na DA, falando que, pô, ela nunca toma atitude pra gente sair. Falo, por exemplo, assim? ele fala assim, ó, tento falar com ela sobre o assunto, mas me sinto como se estivesse implorando por algo que deveria partir dela. Peraí, se você está se sentindo que está implorando, então você já está no local e na hora errada. Exato. Para começo de conversa. Não, você já está lidando com a situação da forma errada. Tá tipo John McClane, né? Em Duro de Matar. Hora errada, lugar errado. Porque se você está se sentindo como se fosse um implorador, está se sentindo se fosse um explorador, se você está se sentindo qualquer coisa maléfica... não, se você parece que você está mendigando, né? É porque, na verdade, você está precisando chegar aqui no Like Us Training... Aprender um pouco mais, né? E perceber que as situações da vida, elas são muito mais simples do que a gente imagina. Exato. Se a gente consegue modificar as coisas que estão erradas. Perfeito, ser proativo, né? Ideia, além da proatividade, que é a liderança, a atitude que você falou logo do começo, vamos parar e pensar em outra coisa. Que tal usar um pouquinho mais de qualificação na vida para você... se você quer uma mina que vai estar sempre disponível, porra, cara, então você tem que pegar uma mina que não tem filho, uma mina, às vezes, que não tá tão focada assim na carreira ou nos estudos. Que more na mesma cidade, que seja vizinha. Que more próximo. Exato. Vizinha não, porque você principalmente tem essa máxima, né? A minha lei, se você tem... Se dá para ir de Havaianas para casa dela, é perto demais. Essa é a lei. Então você Mas, por exemplo, alguém da cidade. A gente não sabe que cidade se é município, quantas mil pessoas mais tem. Um problema cabeludo que ele não foi tão específico assim. Não tem problema. Se for mais específico, a gente pode até ajudar mais. Sim, né? quando cada vez mais a pessoa é específica, fica mais fácil Idades, a gente lugares, orientar. Mas mesmo assim, o nosso querido passageiro do futuro, ele vai tomar os exemplos que a gente deu, as ideias que a gente deu, vai contextualizar para a vida dele e vai, com certeza, buscar uma situação melhor. Que é o quê? Ele não se sentir implorado. Né? Não se sentir mendigo. Não se sentir mendigão, sentindo, eu estou pedindo. Outra, ele vai começar a perceber que a atitude não deveria partir dela, mas deveria partir dele. Ele tem que fazer a situação acontecer. Ele tem que trazer a novidade. É ele que tem que trazer as coisas. Por quê? Porque a namorada dele já... Vamos falar em negócio de diversão. Ela, teoricamente, já tem a diversão dela, que é a filha. Exatamente. Ou seja, você se divertiu bastante antes tem também. que trazer uma situação nova. Ou seja, você está indo viajando lá os tantos 1000 quilômetros para ficar deitado no sofá, assistindo HBO Max, Netflix, qualquer outra coisa parecida, talvez isso esteja atrapalhando a sua vida. Essa parte que você falou aí, que tem tudo a ver com o que você iniciou. Ter liderança, ter atitude, porque é sua responsabilidade buscar rolê e tudo mais. Mas, é um problema tão comum, porque eu também já tive ele. Eu já desperdicei de alguns relacionamentos, porque teoricamente eu achava que a mina em questão, ela queria mais desencanar de qualquer diversão da vida dela. Ela tem uma filha, ela trabalha já num trabalho fixo, ela já tem os horários dela e ela não tá mais pra diversão na vida. E tem muita mina que vai até colocar isso no perfil do Tinder dela. Eu já me diverti muito, tá na hora de eu relaxar e parar. Eu vejo várias. Exatamente. E engraçado, porque isso aí, como homem, pelo menos pro meu lado, eu vejo muitos relatos de muitos homens, isso aí é uma coisa broxante, né? Nada sem querer brincar com o título, né? Mas é uma coisa um pouco broxante, porque você fala, a mina não quer mais se divertir. Ela falou, chega de loucuras na vida dela, o cara ele vai se sentir inseguro, que como eu já me senti, no sentido dela, a mina já fez tanta loucura na vida e eu aqui ainda tô tentando me melhorar socialmente para passar a ter minhas loucuras. Aí ela não quer ter mais, por que eu vou estar com uma mina dessa? E isso já começa a mexer com nossa insegurança. E o quão equivocado é essa forma de pensar.
Porque, pô, eu já tô aí 12 anos que não paro de melhorar essas habilidades sociais e sair com mulheres de todas as idades, de todos os tipos de status, inclusive com filhos, e algumas das mais doidonas, fizeram algumas das mais, sabe, algumas das aventuras mais cabulosas, Sim. eram mulheres que tinham filhos. Então, de novo, é o que você falou, tem que partir de você tem que ser mais líder, você que tem que buscar soluções. Cara, se não é essa a maior das polaridades masculinas, de você simplesmente resolver algo. Mulher, isso é uma coisa que a gente não falou lá na polaridade, cara. O homem, ele é polarizado para resolver alguma coisa. Sabe quando a mina senta do seu lado e começa a falar de um problema? Aí você fala, esse é o problema? Então tá, a gente faz isso, resolveu. Aí ela, não, mas tá... Sabe por quê? Ela não quer necessariamente uma solução para o problema. Não, ela não quer pensar nessa solução. Não, ela quer conversar, ela quer debater o problema e não buscar uma solução. A gente é pronto, resolvido, pá. Então, que ele traga mais polaridade masculina e resolva esse tipo de questão. Sim, não vamos passar a mão na cabeça da mina. Se a mina também for um pouquinho, sabe, largadona, talvez vai exigir mais do esforço dele em termos de liderança, ou talvez a mina, né, ela realmente não queira saber de muita coisa. No caso, parte para a próxima, né? Ainda vai arrumar uma 80 quilômetros de distância, porque todo fim de semana ele investe. Sim. E ele percebe que ela não investe tanto assim. É compreensível, ela tem uma criança, ela está preocupada investindo na criança, mas ele fica lá colocando, é gasolina, é tempo, aí não rola nada. Dá para entender como é broxante para ele, né? Com certeza. Invista em você, meu querido passageiro do futuro. Invista aqui com a gente no Like Us Training. Compartilhe, baixe, alastre, viralize o nosso podcast para todo mundo. Salve o Dimas, que chegou aqui no YouTube ao vivo. Dimas, acompanhe com a gente e todos vocês extraordinárias e extraordinários o caso do nosso passado com o passado, porque também envolve filhos. Eu gostei do apelido, passado com o passado. Ele tá passado com o passado dele. Certo. Não é fantasmas, vamos acabar com essas... esse negócio de terrorismo. Com essas gírias, essas máximas que foram colocadas na nossa mente. Não existe passado, aliás, não existe fantasma, não, sabe? Assombração e tudo mais. Ele tá acontecendo uma situação com ele que é natural de todas as pessoas que se envolvem e tem um envolvimento forte, pesado, envolvimento intenso. E veja por quê. Pessoal, eu vivi um casamento conturbado, tenho 2 filhos com essa pessoa, estamos separados há uns 3 anos. Ou seja, já está separado há 3 anos, o filho tem 2, o segundo filho nasceu, logo depois provavelmente devem ter se separado. Ela já vive com outra pessoa, mas pelo jeito não anda bem pelos lados de lá. Eu já tive umas mulheres por aqui. Hoje estou percebendo que ela quer voltar atrás e ultimamente ela anda me procurando muito. Hoje eu dei uma nela, perguntando o que está acontecendo. Ela está querendo voltar para mim com as crianças. No momento estou na dúvida se aceito ou não. Mas pelas crianças eu fiz a técnica do contato zero, só que o contato zero surtiu efeito. E agora o que eu faço? Perguntou o nosso passado com o passado. É bem complexa a situação, porque como envolve o passado dele e 2 filhos crianças, né? que são deles, aí eu acho Mas sabe o que eu... Eu abro um sorriso quando eu ouço esse tipo de situação. Sabe por quê, Dea? Eu acho que muito cara que chega aqui até a gente, é porque já passou por dificuldades no relacionamento. Teve o coração partido, a mina que traiu, a esposa que fez isso, como a gente vê aí em várias das perguntas e problemas cabeludos que a galera manda. Só para um asterisco. Não, só para explicar esse finalzinho que ficou meio esquisito, ele fez a técnica do contato zero com a gata, com a ex. Para de ficar chamando as mulheres de gata, brother. É a ex-mulher do cara, é a esposa, brother. Por favor. Com a esposa dele. Vamos ter um pouquinho de... É porque normalmente é uma mina que ele tá afim, então decoro, é gatinha, né?
a ex-mulher dele, na verdade, então ele não fez contato nesse tempo e parece que surtiu efeito, ela procurou ele. Sim, sim. E o que é legal e refrescante nesse sentido, seja a esposa ou seja a gatinha que mora ali no fim da rua, né? E o lance é assim, DA, eu acho tão legal, cara, porque a galera que chega aqui pra gente no Like Us Training ouve nossos conselhos e principalmente aprendem de conselhos que nem a gente falou do anterior, do Passageiro do Futuro. Por quê? Porque a gente está passando para o passageiro do futuro, a gente está tentando explicar para ele como é importante você ter valor social e não ser um suplicador, como é importante você ter atitude de liderança, como é importante você qualificar as pessoas na sua vida, como é importante você não reagir. E tudo isso são são as ferramentas mais poderosas, as ferramentas mais úteis que a gente tem para ter muito mais sucesso, principalmente com mulheres. Sim. Aí o que acontece? Eu vejo aí do passado como passado, sabe por que ele está passado? Porque ele aprendeu o que é valor social. Ele está começando mesmo? Então, se ele eu vou colocar uma pimentinha aí nesse tempero. A minha interpretação disso é o fato dele ter saído já com outras, o fato dele já ter superado, talvez. Eu acho ele dúbio. Por quê? Eu acho ele dúbio. Da onde que você achou dúbio aí? Eu acho assim, ele fala que já teve umas mulheres e ele já fala que no momento ele não tá querendo que volte da forma como era antes. Perfeito para ele. Só que por que então ele usou a tática do contato zero? Ah, sim. Bom, mas mas espera aí. Perfeito. Pode até ser o subconsciente dele jogando. Mas é exatamente isso. Mas porque aí, o que ele quer da vida? Ele não quer, mas quer usar tática de sedução com ela. Eu acho que não é nem questão de ser dúbio. Vamos tomar cuidado aí pro passado, com o passado não estar se enganando. Mas é uma questão que eu acho interessante, DA, é exatamente isso, cara. Porque muito do jogo que a gente faz, muito do que a gente ensina aqui do Like Us Training é contraintuitivo. Então, às vezes, ele ter feito contato zero, provavelmente já sabendo que só faria com que ela viesse mais atrás dele. Lá, né? É natural, por exemplo, eu brinquei agora com o Edward falando, não chama... A esposa do cara de gata. Não, ela fala mulher, até porque é mais normal dentro das situações que a gente tenta passar aqui mais no geral. Mas é mais ou menos isso. O subconsciente do Edward já está programado para paquerar, para seduzir. Mesmo que na frente dele tem um cara de bigode e ele não tenha vontade nenhuma de ficar comigo ou com qualquer outro cara de bigode. Sim. Mas mesmo assim eu vou... Mas mesmo assim você vai utilizar da sedução porque já é um gatilho que já está embutido no seu consciente. É o gatilho que travou no fundo, né? E aí você está usando. É a mesma coisa o que o passado com o passado fez. Pelo menos olhando a parte que foi descrita para nós. Exatamente. E a gente está passando agora para os nossos e as nossas ouvintes. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com outros alunos, aconteceu com outros seguidores, e isso é uma coisa recorrente. Cara, eu acho que com certeza a gente não vende treinamento do Like Us como se fosse uma forma de você reconquistar sua ex. Apesar da gente ter um episódio Reconquiste Sua Ex. Se isso é o que você realmente quer fazer. Até porque a gente não acredita que você vai ser feliz num lugar onde você teve muito problema. Então, vamos lá. Exato. Da situação, né? Ele não falou que o relacionamento com o tempo com essa gata foi conturbado. Aí 2 filhos, um atrás do outro. Provavelmente com uma esposa, com uma mulher, que eu ainda não fiz esse vídeo, esse treinamento, mas tem uma classificação que o Dr. Eysenck, lá de Cambridge, na década de 70, classificou alguns arquétipos femininos. E essa é claramente a psicótica. E psicótica não significa que ela quer sair dando facada ou que vai matar o cara nem nada. Não é aquela coisa de psicopata. Psicótica significa basicamente que ela é uma mulher que age bastante no emocional dela. Então, uma mulher que age no emocional, é uma hora quer te bater, outra hora quer te amar, sabe? É sempre um relacionamento conturbado. São divertidas, mas o conturbado vem junto, a turbulência. Ele vai ter que... Tipo Sid Vicious, tipo né? Sid Nancy, né? Exatamente. E ele vai ter que
é parar um pouco e pensar no que ele quer. A possibilidade da volta da esposa dele, quem quiser também aprender aqui o Like Us Training, tá com saudade da mulher, o passado com o passado, com certeza tá procedendo de forma que ele está atraindo mais mulheres, inclusive a ex dele, né? Sim. E aí é mais qualificação, né? Bom, Pela história eu não voltaria, mas Não. 2 filhos... simples assim eu também não voltaria. Inclusive, eu tenho um amigo que recentemente falou, teve o mesmo problema, a mesma situação. Sim. E o que eu falei pra ele é, primeiro de tudo precisa decidir o que ele quer da vida. O que ele quer em relação a ex, o que ele quer em relação aos filhos. Deixa eu fazer ele... um asterisco nesse Manda. o que ele quer da vida. Sabe por quê? A gente sempre pergunta, assim, para os nossos candidatos, para aqueles que querem treinar comigo, e assim, eu aceito muito pouca gente para treinar. Principalmente porque quando eu pergunto o cara, né, com o aluno, o potencial aí candidato, o que você quer? Aí ele vem com aquelas respostas, eu quero uma gata gostosa, uma paniquete, alguma coisa assim. Então ele não tá entendendo, ele ainda não entendeu a dinâmica de como é que funciona isso. E é importante, a gente ouve isso tanto de mulheres, que quer um cara que saiba o que ele quer da vida. É importante o cara saber o que ele quer da vida. Aí tá, o cara pensa, eu quero dinheiro, eu quero sucesso, eu quero um bom trabalho, eu quero uma mulher gostosa. Mas não é assim. Você tem que pensar um pouco mais a fundo, né? Que tipo de vida você quer? Que tipo de pessoas que você quer que te cerquem? Que tipo de estilo de vida você quer levar? Como é isso aí? Anota isso se for necessário. Porque aí a gente chega exatamente no... Qual que foi a solução que você deu para mim? Pelo menos o conselho. Não, foi basicamente isso que você falou, só que acrescentando a parte do... percebe se você vai voltar para as mesmas situações que levaram ao declínio do relacionamento. E fazer o ciclo de novo, né, Macirela? Pensar que o primeiro dia é fofo, né? A primeira semana é fofinho. É que nem Olimpíadas, né? Cara, eu amo Olimpíadas, né? Amo esporte, amo Olimpíadas. Só que a primeira semana é show mágica. De bola, brother. Nossa, me divirto pra caralho. Segunda você já tá começa a ficar meio puta. Quando é que vai acabar? Mas sabe né? por que isso aí, Dea? É a dopamina. Que você não vê as Olimpíadas faz 4 anos. Sim. Quando começa, que novidade, que da hora o surto, você se sente bem com aquilo e a dopamina ela vai morrendo. Isso também acontece em relacionamento. E outra, tomar cuidado com palavras, porque mudanças, elas só são feitas através de atitudes. Então, detectou o que quer da vida. Dentro do que o Eduardo falou, detectou quais eram os problemas que levaram a ruína da relação, ao casamento. Detectou tudo isso, perceber, realmente vale a pena me jogar nessa situação? Foi o que eu falei para ele e falei assim, mas você não necessariamente precisa abrir mão do contato com a sua ex, o contato com os seus filhos. Muito pelo contrário, você tem que mantê-los sempre próximos. Agora, peraí, viver no mesmo teto, dentro ali da casinha, vai voltar a ter os mesmos problemas. Exato. Problemas de educar os filhos. Eu vou até levantar outra hipótese, cara. Por que não voltar simplesmente ter um relacionamento casual com a ex? Isso aí, por que isso teria que estar fora de cogitação ou fora dos livros, né? Então eu acho importante a gente perceber que você tem opções. O fato dele estar gamificando e usando o jogo da sedução, atraindo mais mulheres, inclusive a ex, não deixa esse fator ex te desestabilizar, mano. Porque se isso... Nem pode, né, cara? Nem pode, cara. Porque se desestabilizar ele tá dando a descarga em todo o aprendizado que ele teve aqui no Like Us Training. Então é importante ele começar a estabelecer o que ele quer. Que aí ele vai conseguir estabelecer o que ele quer dessa mulher. Aí ele vai conseguir ver que tipo de relacionamento ele vai querer com ela. Aí ele vai conseguir ter atitude, liderança, vai conseguir qualificar e vai ter possivelmente um relacionamento muito melhor com essa ex, se envolvendo com ela romanticamente ou não, né? Então fique esperto aí, passado com o passado, não fique passado com o futuro que virá aí pela frente. Tente sempre fazer a coisa fluir, ser diferente do que foi e só depende de você, único e exclusivamente. Porque aí a partir do momento que você decidiu, jogou, fez o joguinho lá e tudo mais, aí é você e a sua parceira
que vão conversar e vão voltar a ter um entendimento. Pode não ser o da novela das 8, né? O que a novela das 8 mostrou. Às vezes é até melhor não ser o que a da novela das 8 não, se você tá seguindo ensinou. a novela das 8, aí que você vai se ferrar mesmo, né, cara? Negócio. Perfeito. Então, obrigado aí ao Passado com o Passado. Galera, vamos para o último extraordinário que mandou Esse é o do título, perguntas, @likeustraining.com.br. Mandem suas perguntas. Fiquem aqui com a gente para ouvir a situação do nosso querido Mandrake da sedução. Veja por que ele foi apelidado de Mandrake, porque ele usou uma magia muito simples para justamente suprir a possível falta que ele fez quando ele estava no motel com a mulher. Salve, galera! Salve, Mandrake! Preciso de uma ajuda. Saí com uma mina semana passada, fomos pro motel, porém lá aconteceu um problema comigo. Sim, é o mesmo problema que está aí no título, certo, minha gente? Eu brochei. Só que aí eu resolvi, no dedo e na língua, pá. Se virou nos 30. Ela gozou e ficou se tremendo toda. Como faço para chamar ela para transar novamente? Boa, Mandrake, você mandou muito bem. Eu acho que assim, é muito mais simples do que você imagina. Não, eu acho que a simplicidade bom, Não, respondendo a pergunta direta dele, como faço para chamar ela para transar novamente? Meu amigo, chama ela para sair. Chama ela para sair, Chama ela claro. para dar um rolê. Vamos fazer uma coisa diferente. Ele deve estar querendo fazer valer a pena dessa vez, o repeteco, porque Vamos ela ganhou dela, né? Sim, vamos com calma, Mandrake, porque você fez uma das coisas mais corretas que um homem pode fazer quando tá com uma mulher, que é fazê-la gozar. Fazê-la gozar é uma das coisas mais sensacionais que existem. Se vocês querem manter uma mulher, faça-la gozar. Não, causar orgasmos numa mulher é a forma mais garantida de fazer com que ela volte. Aliás, sempre. é uma coisa que a gente fala pouco, né? Para as pessoas que querem... não, eu gostei daquela mina, a gente saiu uma vez, mas como é que eu faço para mantê-la? Meu amigo, uma das coisas é você fazê-la satisfeita, satisfazê-la sexualmente. E satisfazê-la sexualmente não é apenas chupar seu pau ou fazer coisas parecidas. É você, sim, enfiar a língua lá, é você enfiar o dedo. Eu vou dizer com calma, tudo com tranquilidade dentro do contexto que vocês tiverem. Eu vou dizer só um asteriscozinho, aliás, umas aspas nessa palavra. Quando você fala satisfeita, eu tenho até uma mais complexa. Que é assim, você não pode... Eu acho que o objetivo não é necessariamente deixá-la satisfeita. É deixá-la, obviamente... Querendo mais. Exatamente. Então, tremendo toda, sim. Ela está satisfeita, só que ainda falta muito. É o I can get no satisfaction, né? Porque isso tem muito a ver com o que eles estão chamando hoje de hipersexualidade feminina. Tem bastante coisa que acontece assim. E isso é uma verdade biológica, que elas aguentam, têm apetites sexuais bem maiores do que o nosso. Então, se você é o tipo de cara que vai conseguir ir lá e conseguir realmente bater no fundo ali e fazer com que ela tenha maravilhosos orgasmos e se trema inteira, com certeza ela vai aceitar qualquer convite de volta, qualquer repeteco. Eu acho que vale a pena ressaltar uma questão que é assim, entram duas muito importantes aí. Vou até inverter a forma com que geralmente penso. A gente precisa chamar Didi aqui para falar sobre isso. Vai ser uma das nossas entrevistadas. Porque ela... E eu não sei quais são as estatísticas disso aí. Mas você sabe, que tipo... Algo gigantesco. Como 2/3 da população feminina nunca teve um orgasmo. E, assim, uma porcentagem maior ainda, tipo 95% das mulheres no mundo não têm orgasmos regulares. Já tiveram mas não conseguem ter, assim, né, aliviar que nem a gente consegue ir lá no banheiro e, né? Então, isso mostra... Cara, não é que mostra, mas eu acho que ela desmascara uma certa incapacidade nossa, do público masculino, de trazer esse tipo de, que nem você falou, satisfação. Sim. De conseguir fazer ela chegar ali na Terra da Promessa. Sim. E quando a gente vê
as práticas sexuais masculinas, apesar da gente ter pornografia, de ter um monte de punheteiro fudendo com a capacidade sexual deles, assistindo pornografia, você vê um desempenho que nem os atores têm ali, e por isso que eu até falo, eu não sou aquele cara que vai falar, não, pornografia, né? Não, você não está numa igreja, assista e eduque-se. Primeiro de tudo, muito do que eu conheci na hora de prática, técnica, você viu no vídeo. Foi no vídeo, olhando e tudo mais. Exato. Mas eu me tornei muito fã do nosso querido Mandrake da Sedução, porque ele fez... O dedo e língua. Ele fez o que o Like Us Training sempre fala para vocês extraordinários fazerem. Quer ser extraordinário? Quer estar cercado não só de mulheres, mas de pessoas do bem, pessoas nota 10 e tudo mais, você tem que ser o cara que faz as coisas acontecer. E uma das coisas que a pessoa, que o homem tem que fazer acontecer é fazer o entre aspas, trabalho dele. E o trabalho dele não é apenas se satisfazer. Colocar o pinto entra e sai, botar o pinto e sai. Não, é pensar na sua parceira, pensar nos seus parceiros e parceiras, se você gosta de gangbangs, independente, qualquer coisa assim. Eu acho que existe até uma camada mais importante ainda nisso aí que você falou. Porque eu citei lá que deve existir uma porcentagem gigantesca do público masculino que não faz nada ou faz muito pouco com língua e dedos. Eu vou até me colocar nesse grupo também. A gente já teve essa conversa há uns bons anos e quando você falou que raramente chupa uma mulher porque você gosta de usar a sua voz durante a transa. Porque eu falo bastante. E eu falei, cara, isso é um pouco... Além de ser um pouco esquisito, né? É egoísta. Sim. Não, e sem falar que técnica de sexo oral são algumas das coisas que funcionam melhor para a mulher. O seu pênis não consegue fazer isso. Lógico. Entendeu? Sua língua consegue, o seu dedo consegue. Também. Então você tem ali toda uma camada até de dimensão maior até do que sua piroca para conseguir trazer satisfação a ela. Agora... Vamos entrar eu acho que talvez no que é o grande X da questão. Assim, a gente sabe, tá saindo com uma mulher, ela é bonita, é a primeira vez. Ansiedade, e a gente está falando de linguagem corporal, a gente está falando exatamente de como eliminar ansiedades que te afetam no seu dia a dia. E a gente sabe que, cara, sair no encontro com uma gata é algo tenso, é algo ansioso. Aí você vê que tá indo bem, você aprende aqui no Like Us Training como levar um encontro, ela rindo, aí ela fez uma insinuação sexual e você já tá percebendo que, vai dar no motel mais tarde, e você começa a ficar pilhado, ansioso. Aí você tá indo no motel, você já tá, ai meu Deus, mão suando, mesmo sabendo que você vai se dar bem. Olha só, para aqueles mais ainda iniciantes, que ainda não estão conseguindo levar mulheres assim direto, mas esse aí quando leva, você vê, a ansiedade vira outra. Você vê, o problema é a ansiedade. A gente falou já umas 2 ou 3 vezes sobre melhorando o seu desempenho sexual simplesmente estando no momento. Broxar, normalmente... Bom, vamos supor... eu ia tocar nesse ponto. Vamos falar também um pouco da parte do broxar. Então, vamos supor que ele não tem um problema de vício em pornografia. Porque eu diria que a causa número 1 de broxada hoje em dia é cara que assiste pornô demais e bate punheta vendo pornô demais. É cara que acha que tá preparado, mas tá completamente despreparado. Agora, o cara que levou a gata do encontro, e tá uma situação, é a primeira vez, ela é linda, sabe? A gente entende como pode ser um motivo para ansiedade. Vamos falar pro nosso glorioso Mandrake da Sedução, vamos contar um segredo nosso. Falo por você também. Sim? Mesmo você nunca me contando isso, eu tenho certeza que você já fez. Manda a bronca. Todo mundo brocha. Claro. Todo homem brocha. Sim. Se não broxou, vai broxar. Se você ainda não broxou, é porque você ainda não teve oportunidade o suficiente para broxar. Perfeito, para broxar. Vai broxar, mesmo que você só tenha uma parceira na sua vida. Você vai broxar com ela uma vez. Broxar é natural. Às vezes a gente está com algum problema
Você tá pensando nas contas, tá pensando cara. nas contas, tá pensando naquela O promoção. time foi goleado. Tá pensando em... Isso aí não deveria, Não né? deveria, mas você vai saber, né? Nem política, né? Isso aí não deveria, mas ok. Hoje em dia... né? Tem gente que leva muito a sério isso. Bom, teve um caso aí de um cara que matou a mulher por causa de time de futebol. Teve. Coisa lamentável, né? Eu vi essa aí, né? Ela ficou zoando ele, zoando, o cara matou a mulher. Nossa, enfim. Pensar nesse tipo de situação. Cara, tô ali cheio de problema. Às vezes brocha. Sabe uma brochada que eu dei? Eu dei acho que umas 2, 3 brochadas na minha vida, mas nunca foi por problema de eu estar pensando na hipoteca. Foi problema de temperatura. Ah, não. Mas peraí, a gente tá falando de linguagem corporal. A temperatura do ambiente não é uma das coisas que mais vai te afetar? Malandro. O seu conforto. Uma das vezes foi num dia 31 de dezembro. Puta calor dos infernos. Matavam... Era aqui em São Paulo mesmo. Era um calor. Então, mas por isso que 35, no Metel tem ar-condicionado também, 35 graus, só que na época, financeiramente... Você foi no lugar mais... Eu tive que fazer um improviso, e aí chegou na hora, não era um quarto altamente ventilado. Uhum. Além de calor e sem ar-condicionado, não tinha pouca janela. Juntou com o perfume que ela tava usando. Que também não ajudou. Na xereca dela ainda. Ai. Ela tinha não só um perfume, mas o perfume da xereca. Sim. Juntou tudo aquilo. E tudo aquilo óbvio, sobe um budum. É óbvio que o pau não subiu. A gente tá enaltecendo o Mandrake, porque o Mandrake ainda conseguiu chupar a mina. Eu não consegui chupar a mina, cara. DA, eu dou o maior conselho que existe, cara, para você se melhorar sexualmente, para você se dar bem na sua relação sexual, seja lá qual for, qual o momento, qual a dinâmica, esteja no momento. Isso, pra quem é mal entendedor, fala, pô, eu tô ali, eu tô no momento. Não, cara. Você não pode estar pensando, nossa, como ela é gostosa. Você já não tá no momento, você tá na sua cabeça. Sim. Você pensando coisas dentro da sua cabeça, é o que vai te levar à brochada. Pensar de coisas que estão fora dali daquele quarto, como as contas, o time, a polícia, enfim, qualquer coisa assim, também vão causar você. E não é uma questão de concentração, porque muito cara acha que é isso. Que você se concentra pra gozar, e você se desconcentra para atrasar, né? Aí entra aquela coisa, pensa na avó, pensa no futeba e coisa assim. Que tem nada a ver, né? Então, tem a ver porque funciona. Não é só isso. Mas né? não, sabe por que funciona isso? Que na verdade você tá brincando de tira da tomada e põe na tomada com o teu cérebro, né? Liga e desliga. Liga e desliga, exato. E você realmente tem esse controle, só que, você vai ter muito mais prazer, muito mais desempenho, em vez de usar o liga-desliga, porque se você tá pensando, se você tá ali pra gozar e você não tem controle do seu gozo, é porque você tá ali pensando alguma coisa, provavelmente pornografia, né? Alguma coisa que tá, uma fantasia que não tá rolando ali. Porque o que tá rolando ali, você tem que estar conversando com a gata, que aí entra aquele negócio do menos sexo oral, mas sim, fazendo coisas diferentes com ela, mais preliminares, mais dedo, mais língua, e você ali conversar, se comunicar com ela, tá gostando disso, gata, tá gostando, e aí se eu fizer aquilo, tal, não sei o que, vira, muda de posição, e você tá envolvido, você tá numa atividade de diversão, de lazer, tá fazendo um lazer com a gata, e isso aí pode durar por horas, com completo controle seu, sem aquele, né? Não é nem que você tenha o receio de gozar cedo demais ou de broxar. Isso aí já são duas questões ou duas alternativas que nem entram na equação. Então funciona muito melhor. Presença. Parece coisa meio yoga, né? Falar, sua presença. Mas presença, eu tô falando, fica com a cabeça ali, fica com o foco ali, conversa com ela, olha pra ela e fique ali, não olha pra ela e pensa com você, nossa, que seios maravilhosos, nossa, que bunda, porque aí você já tá saindo do momento, você tá entrando na sua cabeça e é isso que causa não só a precoce, mas também a brochada, né? Com toda certeza. E para responder diretamente a pergunta dele como eu faço para sair de novo? Cara, continue trocando ideia com ela normalmente e pintou a brecha, convida ela para sair.
Convida ela para tomar alguma coisa, convida ela para conhecer alguma coisa. Olha que inversão legal que tem aí, os caras que não conseguem, né, chamar uma mina para sair. Esse já saiu com ela, comeu ela e tá perguntando como é que eu chamo ela para sair. Porque aí já não é o primeiro encontro. Já rolou até, né, atividade sexual. Mas com certeza, se você conversar com ela a mais, você vai ter mais oportunidade de saber do que ela tá, sabe, aprontando para conseguir encaixar uma coisa legal, né? Mais um lazer desse aí, dessa vez, né, com um pouquinho mais de presença aí pro Mandrake, né? Com certeza. Então foram aí as 3 perguntas de extraordinários. Muito boas da semana, hein? Muito legais as perguntas mandadas pelo passado com o passado, o passageiro do futuro e o Mandrake da sedução, que fizeram perguntas que são costumeiras com a gente. Sim. São perguntas do nosso dia a dia. Não adianta as três a gente conseguiu relacionar com a nossa própria vida. Não, né? eu me passei, só não passei com a segunda porque eu não as tive três, filho, né? um de nós, pelo menos. Todas as situações aqui, ou a gente viveu, ou alguém próximo vivenciou. Sim. E se você tiver dúvidas e você tiver experiências, mande para perguntas@likeustraining.com.br. Galera, não se esqueçam de compartilhar, porque a gente depende da sua compartilhada, né? Passa para alguém que com certeza você conhece alguém que tá passando por um problema desse. E a gente tá ligado, né? Que conselho de boteco geralmente vem com aquela coisa, né? Com aquela convenção popular, aquela convenção social. Vem muito dito popular, né? Muito dito de alfumacha, por exemplo. Do Alfa, do Miguel. Chuta ela, né? Deixa ela pra lá, xinga ela. Mulher assim é assado, não e é mulher assim, assado é assim. Não é assim que não funciona. É bem assim, né? Se ela te xinga, você leva flores pra ela. Tem que ser assim dessa forma. Não reagir, exatamente. Não reaja nunca. Você que está aí no YouTube, a gente faz a gravação ao vivo do podcast com imagens para você do YouTube. E hoje a gente estrearia no Instagram e no TikTok. Mas rolou uns problemas técnicos Problemas técnicos aí, não conseguimos, mas a partir da semana que vem estaremos fazendo também gravação ao vivo, além do YouTube, para o pessoal do Instagram, pessoal do TikTok, estamos também no Twitter, estamos no Facebook. Essa gravação vai para o Spotify, iTunes, Deezer, Spreaker e o Google Podcast. Fica no YouTube também, www.likeustraining.com.br. Lá nós temos os treinamentos. Mandou, né? Escola da Paquera, a fórmula do texto proibido. Estamos lá com textos também. A nossa casa é o www.likeustraining.com.br. Nossa casa de campo é o podcast Like Us Training nas principais plataformas. Casa de praia. E a gente espera que vocês tenham uma boa semana. Compartilhem com todos os seus amigos e amigas. E tendo dúvidas, procure nós. Eduardo Ross, muito obrigado a você. Valeu, DA. Puta, adorei as perguntas aí, mandou muito bem nos apelidos. Um abraço aí pra todo mundo. Continue mandando aí, né, pro perguntas@likeustraining. E não se esqueçam, né, como eu falo toda semana, faça o seu melhor pra aplicar o que você aprende aqui. Boa semana aí. Com certeza, boa semana. Obrigado. Acabou mais um podcast Like Us Training. Mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas